Evangelho de João, capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus caminha sobre o mar. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estágios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco. Imediatamente chegaram à praia para o qual se dirigiam. Jesus é o pão do céu. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: Que sinal poderás realizar para que o vejamos e creamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: Eu desci do céu?
Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos deixam Jesus. Porquanto muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Dura essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu os 12? Todavia, um dentre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Queria dizer para vocês que tem sido dias muito difíceis. Fazer o devocional, gravar e editar não tem sido uma tarefa muito fácil. Tem vindo muitos levantes hoje mesmo para conseguir fazer esse devocional. Tive várias batalhas, várias guerras, e às vezes eu até penso que eu não vou mais conseguir, que eu vou desistir, que eu vou deixar isso tudo para lá, mas nós precisamos permanecer na obediência ao Senhor, sabendo que Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe para quem Ele quer nos usar. Gostaria de fazer uma oração para você que está ouvindo. Receba essa oração de coração aberto, porque ela vem carregada de muita renúncia e muita obediência ao Senhor. Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um devocional. A tua palavra que é sempre linda, é sempre perfeita. Nós cremos que Jesus foi enviado para nos salvar, que Ele é Filho de Deus. Nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra e nós queremos continuar em ti, firmados em ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Deus. Aquela pessoa que está ouvindo essa oração neste momento, que o Senhor venha alcançá-la, que o Senhor venha confortá-la, fortalecê-la. Não sei de dificuldades, não sei nem aonde essa oração tem sido alcançada, mas o Senhor sabe de todas as coisas e isso é suficiente. Que o Senhor venha acalmar corações, que o Senhor venha curar feridas, em nome de Jesus, que o Senhor venha prover lares que precisam da provisão do Senhor, fazer milagres que precisam ser feitos, que o Senhor venha ser o nosso Deus, o nosso Senhor, que nós venhamos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa satisfação no Senhor, que o Senhor venha nos preencher, nos saciar, para a glória do Senhor. Peço a Ti que o Senhor reveste as nossas famílias, que o Senhor cubra as nossas casas, nossas famílias, de toda a proteção do Senhor.
Nós sabemos que não tem sido dias fáceis para ninguém, e é por isso que nós pedimos, nos ajude, Senhor. Fortaleça-nos e nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nesse dia. Amém.